Deus, que bom que a gente está aqui nessa tarde especial, clamando ao Senhor para que esse tempo seja muito especial mesmo no nosso coração, de uma clareza da onde Deus quer nos conduzir, da estação que Deus quer iniciar em nossas vidas. E eu queria ler com você Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 3, diz assim: contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral. Eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, nunca mais nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei, pois está chegando o dia, diz o Senhor, que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem de Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Sim, nós clamamos por isso. Para a gente, renovo tem um nome. O nome de renovo é Jesus. Jesus é o nosso renovo. Jesus é o renovo que nós precisamos. Ele, o descendente de Davi, o justo, que virá sobre nós, o remanescente fiel, que multiplicará aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado, e você pode orar com ela nesse momento. Você pode dizer e abençoar e profetizar sobre a vida dela, que hoje seja o dia do renovo sobre ela. Você pode orar com ela nessa hora. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei o meu renovo. Nós queremos declarar a presença de Jesus sobre você, presença de Jesus sobre a sua vida. O renovo tem nome. O nome do nosso renovo é Jesus. Jesus é o nosso renovo. Você pode então orar para que Jesus venha nessa reunião. É a presença dEle, é a manifestação da presença dEle que trará renovo, trará esperança, trará vida, nos fará florescer novamente. Em nome de Jesus, clamamos. Tem falado ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós possamos aqui Senhor, nós clamamos pela Tua presença, Senhor, nessa noite, neste lugar. Jesus, nós declaramos, Senhor, o Teu mover. Senhor, nós
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua lugar, o Senhor tem prazer. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Esse é o tempo de festa, Esse é o tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Esmurrou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Essa alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. O seu nome é Jesus. Essa alegria é o povo que se reúne aqui ao último digno o Rei dos Reis. Tempo de festa, esse é o tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Jogou nosso sorriso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Vamos lá, vai pro chão. Essa alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Essa alegria é uma dança de celebração diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, 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 oh. Pulamos de alegria, oh, oh, oh. Gritamos de alegria, oh, oh, oh. Cantamos de alegria, oh, oh, oh. Dançamos de alegria, oh, oh, oh. Pulamos de alegria, oh, oh, oh. Gritamos de alegria, oh, oh, oh. Essa alegria
Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei, o Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que tem ainda quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo? Quebrantar, atrair novamente um noivo. Se Deus precisa de alguém disposto, eu me disponho. Arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que o Senhor quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Até que ele venha, até que ele venha. Até que ele venha e faça nova todas as coisas. Se Deus precisa de alguém disposto, eu me disponho. Arrependido em favor de toda a nação. Oh, Deus, é certo que o Senhor quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança.
Um novo coração.
Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que e toda a celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus criador. A ti, ó Deus, do meu viver, contarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. E toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus criador. E toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Nós vamos estar recebendo, né, mais do Senhor através da pastora Sueli. Gostaria de convidá-la. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Sueli? Queremos honrar a vida dela nessa hora. Eu sei que ela mais uma vez, né, será instrumento de Deus nas nossas vidas, sobre a vida dessa igreja. Você pode estender suas mãos. Vamos estar orando por ela nessa hora. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque a tua presença é real neste lugar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito algo poderoso no nosso meio. Pai, nós te agradecemos nessa hora pela vida, Senhor, da tua filha. Pai, nós te pedimos que o Senhor continue, Senhor, usando a vida dela. Senhor, que ela fale, Senhor, aos nossos corações nessa hora. Senhor, conforme a palavra, Pai, que o Senhor colocou dentro dela. Senhor, nós te pedimos também, prepara, Pai, prepara o nosso coração para receber da tua palavra. Senhor, nós te pedimos nessa hora, Pai, no nome de Jesus, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor está falando, entendimento, Pai, do que o Senhor, Pai, quer revelar a cada um de nós, Senhor. Pai, que o nosso coração nessa noite, Senhor, seja uma terra, Senhor, boa, Senhor, uma terra fértil, Senhor, para receber, Senhor, a semente, a palavra nessa hora, para que ela possa frutificar dentro de cada um de nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, libera mais, Senhor, sobre a vida da pastora Sueli. Libera a tua graça, o teu favor nessa noite. Senhor, que toda ousadia, que toda unção, que todo poder, Pai, seja liberado, Senhor, sobre a vida dela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa tarde, sei lá. Estou até perdida, 6h40. Já dá para dar uma boa noite, né? Graça e paz, irmãos. Muita alegria no meu coração estar aqui com vocês, muita mesmo. Eu estava ansiando por esse momento, viu, pastores? Eu estava ansiando por esse dia, de conhecer essa igreja, de estar aqui, de ver as coisas que Deus tem feito e operado aqui. Eu falei hoje de manhã e eu quero reforçar aqui que o ambiente aqui é muito bom. É um ambiente de presença de Deus. É realmente, de fato, tem facilidade, né, para que a presença de Deus flua naturalmente, para que Ele se manifeste. Eu percebo essa facilidade. E sempre eu reforço que isso é resultado do nosso coração aberto, resultado do nosso coração que deseja de fato o Senhor. E nós estamos aqui, como eu sou a primeira, eu vou falar. Então, para quem não me conhece, eu sou a pastora Sueli, de Laranjeiras do Sul, no Paraná, na comunidade Cristã Zoe. Estou aqui hoje, quem está me acompanhando? Pastor Cezinha,
Cezinha, meu esposo, sempre ele que faz essa parte, né? Eu estou acompanhando. Pastor Cezinha aqui, nós juntos, Deus deu para nós um ministério, nós temos procurado aí exercer com zelo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Temos 2 filhos, Lucas, de 8 anos, agora em dezembro faz 9, e Davi, de 5 anos, meu Denis Pimentinha, uns meninos queridos. Nós temos aí essa missão primordial, né, principal, de fazer discípulos dentro da nossa casa, né? E eu trago aqui a vocês um grande abraço da nossa igreja em Laranjeiras do Sul. Eu quero que você saiba que você tem lá uma casa, viu? Você é a comunidade de casa, tem uma casa lá em Laranjeiras do Sul. Vocês não estão sozinhos, irmãos. Nós temos toda uma igreja orando por vocês. Nós representamos aqui também a Rede Zoe de igrejas e nós abraçamos vocês, queremos estar juntos com vocês nessa nova estação da comunidade cristã casa. É uma alegria então para nós estarmos juntos aí no reino de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui como é que eu vou me organizar aqui, porque eu às vezes dou uma desastradinha. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O Senhor tem ministrado bastante o meu coração nesse texto. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler vários versículos. Então, se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 14, nós vamos falar sobre esse texto, né? Fruto de um devocional aí na minha vida, que o Senhor falou, ministrou muito o meu coração. 14. Então nós vamos ler vários versículos, se você estiver aí anotando também. Versículos que nós vamos ler, do versículo ao versículo 14. Vamos ler? Diz assim, versículos 12 a 14. Os discípulos de João Batista, vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Você lembra que João Batista foi degolado, decapitado, brutalmente assassinado, né? Então está falando aqui, esse texto está citando a respeito disso, da morte de João Batista. Os discípulos vieram, levaram o corpo dele e depois foram onde? Foram contar o que havia acontecido para Jesus. Aí o versículo 13 fala: ouvindo, Jesus, o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de seu barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou os seus doentes. Agora vamos para os versículos 19 e 20. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora, versículo 22 e 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Agora, versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E versículo 33 diz assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós lemos aqui algumas partes aqui para resumir mais ou menos essa história, mas depois você pode ler
todo o capítulo 14 na sua casa para você perceber bem o contexto dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu quero dizer para vocês como é que surgiu essa palavra, né? Da onde que ela veio. Irmãos, no começo de julho, eu estava na minha casa e era um dia aparentemente comum, com uma agenda, obviamente, apertadinha, né? Cheia de coisas ali para fazer. Nós estávamos às vésperas do nosso cenáculo. Nós temos aqui a Aninha e o Klaus, que foram lá, né, no nosso cenáculo. E nós estávamos com bastante coisas ali para fazer, mas parecia um dia comum, tantas coisas ali para resolver. Mas eu me lembro que durante uma tarde, apenas uma tarde, eu pensei 3 vezes, por 3 vezes veio um pensamento na minha cabeça assim, ó, aparentemente do nada. E eu pensei assim, eu não vou dar conta. E pensei, no outro momento de novo, eu não vou dar conta. E em outro momento, numa outra reunião, eu pensei, eu não vou dar conta. Irmão, mas a verdade é que a gente tem que dar conta. É ou não é? A gente tem que dar conta. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, depois daquele dia puxado, e na nossa casa, né, na correria do interior, porque lá que é o interior de verdade, gente. Lá que é o interiorzão mesmo, aqui é cidade grande. Naquela correria, eu e Cezinha, a gente, depois que a gente busca os meninos na escola, a gente tem um hábito de fazer uma mesa de café, né? Que eu falo que é o nosso tempo de qualidade, eu e Cezinha. E a gente senta para tomar um café junto, mas que é só aquele momentinho rápido, porque daí já é horário de pico. Quem tem criança pequena em casa sabe que essa é a hora que vai tomar banho, dar um lanche, tomar banho, fazer tarefa, preparar a janta, arrumar as coisas para poder fazer a rotina da piazada lá, para poder dormir, não é verdade? Então é um horário difícil. Mas eu me lembro que eu cheguei em casa, Cezinha já foi mexendo ali com as coisas do café, e eu comentei com ele, eu falei, amor, hoje durante 3 vezes me veio esse pensamento, que eu não vou dar conta. E ele olhou e falou assim para mim, você fez seu devocional hoje? Eu falei, fiz o devocional. Ele falou, então faz o seguinte, tira um tempo agora e vai lá no nosso quarto, fecha a porta, liga um louvor e fica lá, vai lá, não se preocupa com nada, eu vou cuidar de tudo. Daí eu já, né, animei, como diz ele, deixa pro pai. O pai tá on. E ele falou assim, deixa que eu cuido aqui, né, porque a mãe já pensa a primeira coisa em tudo que tem que ser feito. E eu fui para esse momento, e eu me lembro que eu liguei lá uma música no nosso quarto, e eu lembro certinho da cena, assim, na minha mente, no meu coração, eu tinha deitado ali no colo de Deus, e eu estava ali diante do Senhor. E aconteceu que, sabe o que Deus me falou? Nada. Deus não me disse nada. Eu não saí de lá com nenhuma experiência sobrenatural. Eu não saí de lá com nenhuma palavra que viesse consolar o meu coração. Suelen, eis que te digo, você vai dar conta de tudo. Não, Deus não me disse nada, mas o meu coração mudou. O meu coração mudou naquele dia simplesmente pelo fato de estar. Simplesmente pelo fato de ter parado tudo e ido ali para os pés de Jesus. O meu coração mudou. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês, que essa não foi a primeira vez que eu pensei isso. Não foi a primeira vez que eu pensei. Houveram outros momentos na minha vida onde eu pensei que eu não ia dar conta. Eu pensei, isso aqui está pesado demais, eu não vou conseguir. Cezinha, eu preciso de um tempo para minha cabeça, eu preciso dar um tempo aí da nossa correria. Não foi a única vez. Sabe, eu me lembro quando nós passamos pela nossa dificuldade com o nosso filho mais velho, Lucas. Eu não sei quantos aqui sabem um pouquinho da nossa história, mas eu era considerada uma mulher estéril. Nós não podíamos ter filhos, então Deus nos abençoou com o nosso filho Lucas, mas foi debaixo de muita luta. Na minha gestação, no final dela, eu tive que ficar de repouso absoluto, eu quase ficava para perder. Mas é quando o Lucas nasceu, prematuro, ele foi para a UTI. Na UTI, ele pegou infecção generalizada, ele ficou para morrer. Ficamos 28 dias na UTI, que os médicos não sabiam se nosso filho sobreviveria.
Quando o Lucas saiu da UTI, então, aos 2 meses, no dia que ele completou 2 meses de idade, então eu me lembro que nós recebemos a ligação da pediatra dele dizendo: corram com o Lucas para o Pequeno Príncipe em Curitiba. Não sei se vocês já ouviram falar, um hospital de referência na América Latina. E ele falou: corra com o Lucas, porque o Lucas tem hidrocefalia num grau muito elevado. E ele tem também formação no crânio. O crânio dele era aberto, tudo aberto, umas bolas abertas. E ele tem também um nódulo na testa. A gente via que ele tinha alguma coisa aqui assim. E o médico disse: a primeira vez que seu filho bater a cabeça, ele vai morrer. E corram, porque ele tem que operar com urgência. O Lucas, nós corremos, foi horrível, foi terrível. Uma cirurgia de altíssimo risco para colocar aquela válvula de derivação hidrocefálica. E assim, o Lucas, o médico disse: olha, ele não vai mexer nada do lado esquerdo, seu filho vai ser completamente paralisado. Para honra e glória do nome do Senhor, o nosso Lucas voltou da anestesia mexendo tudo, perfeitamente normal. Quando foi colocada essa válvula, o crânio fechou milagrosamente. O nódulo que havia na testa do Lucas, ele desapareceu. Hoje existe apenas um sinal de uma cicatriz de cirurgia que nunca foi feita. O doutor fala: uma cirurgia perfeita, perfeita, ele fala, porque o Senhor operou. Mas pouco tempo depois, quando o Lucas tinha de 10 para 11 meses, essa válvula parou de funcionar, a hidrocefalia voltou num grau mais forte. O médico falou: agora seu filho não vai mexer nada, nenhum lado, seu filho vai ser um cadeirante, daqueles de segurar até a cabecinha. E mais uma vez o Senhor interviu, e o Lucas voltou mexendo tudo. O Lucas é perfeitamente normal, foi curado também da hidrocefalia, ele não tem mais hidrocefalia. Ele tem a válvula, mas é porque é altíssimo risco retirar, mais risco tirar do que colocar essa válvula, mas ele não tem mais a hidrocefalia. E por fim, para completar, com 2 anos o Lucas precisou retirar a vesícula, né? Porque ele tinha pedras na vesícula que foram formadas lá na UTI com a medicação para infecção generalizada. Então nós passamos tudo isso com o nosso filho Lucas ali dentro desses 2 anos e pouquinho ali mais ou menos. Foi um tempo de muitas lutas. Foi um tempo onde eu pensava: eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas sabe de uma coisa? A vida da igreja nesse momento não parou. Não parou. Continuou. Aliás, na verdade parece que até intensificou. Parece que as pessoas começaram a chegar muito mais à nossa igreja, aumentaram os batismos, as recepções. Mas também naquele momento nós estávamos passando pelo maior momento de avanço da nossa igreja. Gente, era incrível. E sabe de uma coisa, por mais que eu pensasse: eu não vou dar conta, eu também olhava para isso tudo e eu pensava: eu não posso parar. Eu não posso parar. Sabe, eu me lembro quando nós passamos também a nossa dificuldade como igreja, nós passamos uma grande luta, quando nós nos desligamos da instituição que nós pertencíamos, quando muitas pessoas se levantaram falando contra o nosso caráter, dizendo que não era coisa de Deus. Foi uma luta muito grande, e a impressão que eu tinha, a sensação era que eu não vou dar conta. Mas quando eu olhava para toda aquela multidão precisando de respostas, quando nós olhávamos para toda aquela igreja, e agora para onde nós vamos caminhar, eu falava: eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu me lembro de muitos momentos onde eu pensava que eu não ia dar conta, mas eu também percebi que eu não podia parar. Eu me lembro quando Deus me chamou para ser uma pastora. Sabe, quando Deus me chamou para ser uma pastora, isso era totalmente fora dos padrões aos quais eu estava exposta. Foi muito difícil. Eu pensei: gente, eu não vou conseguir. Não vai dar certo isso aí, não. Eu me lembro quando na igreja que eu frequentava, eu fazia parte do ministério de louvor, e havia, sabe quantas escalas? Uma. E eu estava em todas essas escalas, para o culto da manhã, para o culto da noite, para o culto dos jovens, sabe, para qualquer evento que tivesse, eu estava em todas. Eu falava: gente, eu não vou dar conta, mas eu não posso parar. Existe um ministério todo que também precisa que eu colabore.
Sabe, eu me lembro quando meu pai foi acometido de câncer recentemente. Foi um baque na nossa família. E eu pensei que eu não ia dar conta, mas eu olhava, meu pai precisa de mim. A minha família, minha mãe, minha irmã, precisam de mim, eu não posso parar. Sabe, eu pensei que eu não ia dar conta quando eu passei pela depressão. Quem passou aqui já por depressão sabe que esse é um dos primeiros pensamentos que vem na nossa mente. Eu não vou conseguir, eu tenho que parar porque eu não vou dar conta. Mas eu olhava e falava, não, eu tenho um marido, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma igreja, eu tenho um chamado e todos eles precisam de mim, então eu não posso parar. Irmãos, existem momentos na nossa vida em que a gente pensa que não vai dar conta, mas ao mesmo tempo a gente percebe, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Sabe, eu brinco que as mães aqui não vão me entender, eu falo que mãe não pode ficar doente. Não é verdade, gente? Mãe não pode ficar doente, porque se a mãe fica doente, por mais que ela queira, eu preciso dar uma parada agora, ela fala, eu não posso, eu tenho que continuar. Tem um pequenininho aqui que depende de mim. Mãe não pode ficar doente, é mais ou menos essa sensação, né? Tem pessoas precisando de mim. Irmãos, nós passamos por situações onde nós temos que administrar o nosso coração, as nossas necessidades, as nossas crises, mas ao mesmo tempo, junto de tudo isso, nós precisamos administrar o coração e as necessidades da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, as necessidades do nosso trabalho, dos nossos estudos, do nosso ministério, da nossa célula. E eu percebo, eu não posso parar, eu não posso parar. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você já fingiu que você não ouviu o seu celular tocar? Porque você estava num momento difícil na sua vida e você pensou assim, eu não posso atender porque eu não tenho nada para oferecer para essa outra pessoa que está me ligando. Isso já não aconteceu com você? Quantas vezes você foi atender aí algum discípulo ou algum amigo, uma amiga que falou, eu preciso conversar com você, e você fala, tá bom, vamos lá, e marca, e senta. E quando essa pessoa expõe para você a situação que ela está vivendo e buscando um conselho, você fala, é exatamente o que eu estou vivendo. A pessoa está buscando em você os conselhos que você gostaria de receber, que você está precisando. Você já passou por isso? Fala, meu Deus, ela está falando da minha história. E agora o que eu vou falar para essa pessoa? Sendo que eu estou procurando essas respostas também. Ai, irmãos, quantas vezes você já teve crise de ansiedade, perdeu o sono, pensando como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou dar conta de discípulo, de família? Como é que eu vou dar conta de ministério, de célula, de trabalho? Talvez assim como eu, você também já tenha tido pensamentos aí de inadequação, de que outra pessoa deveria assumir o seu lugar. Nossa, a liderança dessa célula é melhor a fulana, ela é bem melhor do que eu. Ela vai conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, mas essa outra pessoa pode dar. Irmãos, às vezes a gente olha para o que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a gente olha para o ministério que Deus colocou nas nossas mãos e a gente pensa que aquilo não é para nós. E às vezes a gente pensa que a vida com Deus exige muito de nós, que as nossas lutas da nossa vida cotidiana, elas já são tantas, então é melhor eu deixar a minha célula, é melhor eu deixar esse ministério, é melhor eu vir para o culto só no dia de Santa Ceia, porque daí as coisas vão ser mais leves. Nós achamos, irmãos, que a demanda da nossa vida, ela é suficientemente grande, a ponto de nós desejarmos abrir mão, primeiramente, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Olha aqui para mim, Deus chamou você para ser o melhor pai, a melhor mãe que você puder. Deus chamou você para ser o melhor filho, a melhor filha, aquele que honra o pai e a mãe. Deus chamou você para ser o melhor comerciante, Deus chamou você para ser a melhor cabeleireira, Deus chamou você para ser o melhor líder, Deus chamou você para exercer com excelência o seu ministério, Ele chamou você para honrar a Deus e inspirar as pessoas. Mas o que acontece é que muitas vezes, irmãos, o exercício do nosso chamado e aquilo que Deus nos levantou para fazer, a vida com Deus em si, irmãos, elas vão caminhar lado a lado.
com as nossas necessidades pessoais, com crises que se levantam na nossa vida, com momentos de luto, com momentos de dificuldade, com a luta ali para manter a nossa casa, para manter o nosso casamento, para manter os nossos estudos, o nosso trabalho. E muitas vezes vai parecer que nós temos que dar daquilo que nós não temos. Você sentiu isso? Eu tenho que dar daquilo que eu mesmo não tenho. Aí a gente começa a pensar, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, eu tenho problema demais para continuar cumprindo ali o meu chamado. Eu tenho tantas lutas, tantas dificuldades, como é que eu vou continuar ajudando a pessoas a ter uma vida com Deus, sendo que eu estou no meio de uma crise? Eu estou passando por um momento muito difícil, eu não tenho condição de oferecer nada para outras pessoas. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo em exatamente tudo, amém? Ele é o seu exemplo em todas as áreas. Ele é o nosso maior exemplo em tudo. E a Bíblia fala para nós que Jesus, ele pode nos entender, porque ele mesmo já passou por todas as coisas que nós passamos. Então Jesus, ele nos conhece muito bem. Ele conhece muito bem a nossa vida aqui na terra. Ele sabe das lutas que nós enfrentamos, para poder administrar tudo, para não parar, para poder continuar. E ele sabe sim que muitas vezes esse pensamento de eu não vou dar conta, ele vem, ele passa sobre a nossa mente, ele vem. E Jesus ele veio nessa terra, e ele viveu como um de nós aqui, para que ele pudesse ser para nós a referência de como agir, de como administrar as próprias lutas. Era para ser uma referência para nós sobre fazer o que foi chamado a fazer e não parar mesmo na mais extrema circunstância. Jesus veio aqui para ser esse exemplo para nós. Jesus é o exemplo de alguém que recebeu um chamado do Pai, mas que cumpriu até o final, vivendo nessa vida como qualquer um de nós aqui. Então eu gostaria que você acompanhasse aqui no texto comigo. Eu quero partir para o texto. E hoje nós vamos aprender como não deixar de fazer o que Deus nos mandou fazer, mesmo passando pelas maiores adversidades. Irmãos, todos nós passamos por lutas, não é verdade? Se você não passa por lutas, então eu ofereço aqui para você esse microfone. Você vem aqui falar para nós como é que faz para não passar por lutas. Então, já que nós passamos por lutas, e isso também é uma palavra bíblica para nós vamos ter aflições nesse mundo. Então nós precisamos aprender como é que nós vamos passar por elas e não parar. Então eu quero falar aqui com vocês rapidinho sobre 3 coisas que eu aprendo com Jesus para dar conta. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você vai dar conta. Não pare. Amém. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Jesus para poder dar conta mesmo diante da adversidade mais difícil sobre a minha vida é: não pare, permita que a compaixão te mova. Não pare, permita que a compaixão te mova. Olha o versículo 12. No versículo 12, a Bíblia está falando para nós que Jesus recebeu a terrível notícia da morte de João Batista. Ele recebeu, gente, alguém já recebeu um telefonema, uma notícia de morte assim de alguém próximo? É um baque aqui dentro, né? É horrível, é terrível, é aquele telefonema que ninguém gostaria de receber, né? Jesus recebeu essa notícia. Agora, por que isso mexeu tanto com Jesus? Quem era João Batista? Quem era João Batista na vida de Jesus? João Batista, ele era o primo de Jesus. E ele não era daqueles primos lá, que você nem sabe, igual Cezinha tem uns parentes assim, que é primo, mas nem considera, sei lá o que é, família doida. Não considera, eu considero até a 1000ª geração, Cezinha brinca comigo. Mas João Batista era um primo chegado, gente. Muito chegado. A mãe dele, quando
a mãe de Jesus, Maria, estava grávida, ela foi para onde? Para a casa da mãe de João Batista. Ela foi lá com Isabel. Ela foi lá. Então, não era qualquer pessoa. A Bíblia fala também que no ventre os dois se reconheceram, né? João Batista era alguém do coração de Jesus, assim, de um grau de parentesco muito forte. Mas João Batista também foi um homem muito importante no ministério de Jesus, porque o seu primo foi levantado por Deus para preparar o caminho para a vida de Jesus. Então ele anunciava aos quatro cantos, ele falou assim: eu estou batizando vocês aqui com água, mas vai vir um que é diferenciado, e ele batiza com fogo, o negócio é diferente. E João Batista foi preparando o caminho. Então ele tinha um papel de extrema importância na vida de Jesus. Quem assistiu The Chosen viu aquela cena quando Jesus sabia, né, o que estava reservado, porque ele sabe todas as coisas ali para João Batista, quando eles vão se despedir, é tão emocionante, né? Ali. E Jesus e João Batista tinham esse papel. Então Jesus, ele naquele momento em que ele recebeu aquela notícia, ele entrou num luto profundo. Ele entrou num luto, a tristeza tomou conta do coração de Jesus. Agora, versículo 13, ele fala assim: quando ele ouviu o que tinha acontecido, a Bíblia fala que diante daquele acontecimento, qual foi a reação de Jesus? Jesus queria um tempo sozinho. Eu quero ficar sozinho. A Bíblia fala que então ele se retirou de barco para um lugar à parte, um lugar deserto. Ele queria ficar sozinho. Ele queria um tempo a sós com o Pai. Essa era a vontade de João Batista. Quantas vezes eu e você também, diante das nossas lutas e dificuldades, nos sentimos assim: gente, eu quero agora ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar eu e Deus. Esses dias nós estávamos conversando, o César está falando sobre um pastor, uma luta muito grande. O que ele fez? Ele pegou e foi para o meio do mato. Diz que está lá, né, amor? Hã? Só sai terça-feira. Não entendi. Ele fica lá até da terça. Ele vai ficar até terça-feira. Ele vai ficar lá até terça-feira. Porque ele quer, primeira coisa, eu quero ficar sozinho. Eu e Deus. Não é assim que a gente quer? Eu quero ficar sozinho. Jesus não foi diferente, porque ele é como eu e você. Ele precisava desse tempo, então ele se afastou e procurou um lugar deserto. Sabe, eu me lembro quando uma vez nós estávamos muito cansados, eu e Cezinha. Muito, gente, o ministério estava puxado. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu me lembro que eu falei: Cezinha, eu preciso que a gente dê um tempinho, vamos ficar só nós. Mas a gente já estava naquele momento em Laranjeiras do Sul, que a igreja tinha explodido, e a gente não tinha mais onde esconder em Laranjeiras, né? Então, Cezinha falou: já sei, vamos para Curitiba, que é a nossa capital ali, que a gente ama tanto. E falou: vamos para Curitiba, vamos para o shopping. Daí ele falou a minha palavra mágica, eu falei: imediatamente. Fizemos as malas, fomos para o shopping, falou: vamos ficar só nós dois aqui, ninguém conhece a gente. E daí ele me levou no meu shopping preferido da época, que agora já mudou, tá? E ele me levou lá e nós dois, gente, sem brincadeira, parece piada, mas nós estávamos andando, nós dois de mão dada lá no shopping. Que bom, vamos dar esse tempo aqui para a nossa cabeça, porque está pesado, né? Muita coisa para fazer, o povo traz tanta problema para a gente resolver. Estávamos andando de mão dada e passamos pela frente de uma das portas de entrada do shopping. Irmãos, sem brincadeira nenhuma, quando nós passamos pela frente da porta, aquela porta automática se abriu e entrou uma multidão de gente de Laranjeiras do Sul. Sério, um ônibus estava parado na porta do shopping, era um ônibus inteiro de Laranjeiras. Irmão, sabe quando hoje a gente fala assim: eu fiz assim, não acredito, seu Deus. Eu falei: gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu lembro que eu fui cumprimentar lá um irmão que estava lá, ele veio conversar com a gente, eu misturei todas as palavras, e daí gente, eu me deu um negócio assim, que eu não sabia nem o que eu estava falando com o homem.
E daí eu falei, Cezinha, não é possível, né? Rimos muito depois. Mas, gente, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele pegou e falou, agora eu vou ficar sozinho. Vou para um lugar deserto, eu preciso de um tempo. Quando ele chega lá, o que a Bíblia fala? Estava uma multidão que seguiu ele por terra. Talvez o olho dele também tenha feito isso. Só que não era só um ônibus de judeus. A Bíblia fala mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estava tudo lá, gente. Todo mundo esperando Jesus. Imagina, surpresa! Estamos aqui, Jesus, para receber os milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Nós estamos precisando. Mas olha aqui, ó, gente, presta atenção. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento. Aconteceu uma coisa muito importante nesse momento. Aconteceu algo que muitas vezes precisa acontecer comigo e com você, para que mesmo no meio da luta nós possamos dar continuidade ao chamado de Deus. Olha o versículo 14, o que a Bíblia fala? Quando Jesus saiu do barco e viu aquela multidão, aí é a chave, a Bíblia fala que ele teve compaixão deles. Jesus, em outra versão fala, foi movido de íntima compaixão. Íntima compaixão. Irmãos, e esse não é o único momento na Bíblia que nós vemos Jesus sendo movido por íntima compaixão. Então a Bíblia fala que ele curou os enfermos. Olha que demais. Irmãos, a compaixão ela é um dos sentimentos que precisa nos acompanhar. Precisa acompanhar a nossa vida, precisa acompanhar o nosso chamado. Nós como cristãos precisamos da compaixão sobre a nossa vida. Porque a compaixão, ela nos move. A Bíblia fala, ele foi movido pela íntima compaixão. A compaixão, ela nos move. Ela nos faz fazer aquilo que nós não tínhamos a intenção de fazer. Irmãos, sem compaixão nós nos entregamos completamente, e eu ouso dizer que exclusivamente às nossas necessidades. Sem compaixão, irmãos, nós nos tornamos egoístas. E na vida com Deus, irmãos, no exercício do nosso ministério, do nosso chamado, o egoísmo não cabe. Porque cristianismo é entrega, cristianismo é doação. Aí então, quando eu estava fazendo o meu devocional, eu estava passando por aquele momento que eu falei para vocês no começo. O Espírito Santo me abriu os olhos nesse momento para enxergar que mesmo que houvesse uma necessidade tão profunda em Jesus a ser suprida, mesmo diante de um sentimento tão legítimo, tão forte como o que Jesus estava passando naquele momento da vida dele, o sentimento de compaixão, ele sobrepôs o sentimento de dor. O sentimento de compaixão sobrepôs o luto. Ou seja, ele foi mais forte do que a tristeza. A compaixão foi mais forte do que o luto. E ela fez com que Jesus se movesse baseado na compaixão. Irmãos, a Bíblia fala que então ele curou os enfermos. Ele atendeu a necessidade da multidão. A compaixão impulsionou Jesus a fazer o que tinha que ser feito. A compaixão impulsionou Jesus a não parar de cumprir o chamado dele, mesmo diante de uma dor tão profunda, mesmo diante de um momento de crise que Jesus estava passando. Ele não parou, ele fez o que precisava ser feito. Mas olha aqui, Jesus ainda tinha uma necessidade. Mas isso só mostra para nós o quanto Jesus negava a si mesmo. Jesus negava a si mesmo para depois, mais para frente, eu acredito que esse foi apenas um dos exercícios de Jesus, porque mais para frente ele foi capaz de negar-se ao ponto de cruz. E ele pôde dizer: Senhor, eu não gostaria que isso acontecesse. Se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Agora eu gostaria que você olhasse para o texto e percebesse que Jesus não só curou, ele não fez só o que ele tinha que fazer, ele foi além. Porque foi exatamente nesse contexto
um contexto de luto para Jesus. Que Jesus ele operou um dos milagres mais interessantes ali do seu ministério, que é tão conhecido pelas crianças, que é o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Você já deve ter falado sobre esse texto dos 5 pães e 2 peixinhos, já deve ter, a prof do Kids, que eu vi ela aqui agora há pouco dançando aqui, você já deve ter pregado 1000 vezes, não é? Aí para as crianças 5 pães, 2 peixinhos, era tudo que ele tinha, né? Canta a música, mas você já parou para pensar que quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, ele estava de luto? Jesus estava de luto nesse momento, irmãos. Sabe, eu me lembro de um reencontro que nós tivemos lá em Laranjeiras do Sul. Um reencontro muito grande. E nós estávamos lá ministrando, o Lucas era bebê, foi naquela época dos 10 meses. E nós estávamos lá, gente, umas 200 pessoas, eu creio, lá na chácara em Guarapuava, 400 pessoas. 400 pessoas lá naquela chácara em Guarapuava, nós estávamos lá, para um reencontro. Mas, no domingo de manhã, eu recebi o telefonema do médico neuropediatra, dizendo: Suelen, os exames do Lucas saíram. E foi quando eu contei para vocês que a válvula parou de funcionar, e a hidrocefalia voltou pior. Ele falou: ó, vocês estejam aqui amanhã em Curitiba, 6 horas da manhã, o Lucas precisa operar urgentemente. Irmãos, o meu sangue foi pro pé. Eu não sabia, eu olhava para aquele menino, eu não queria que nada daquilo acontecesse. Parecia que ele já estava se levantando toda aquela crise de novo no meu coração. O Lucas poderia morrer, ele poderia morrer. Mas havia 400 pessoas lá, esperando para receber a palavra, um toque, uma unção. E eu me lembro de nós conversarmos, eu e Cezinha. E o Cezinha falou: Suelen, eu preciso ficar. E eu disse: sim, fique, pode ficar. E eu fui para Laranjeiras do Sul. Eu me lembro que eu voltei para casa para arrumar as coisas para nós sairmos de viagem, e o Cezinha ficou. E ele pregou aquela ministração voltando ao primeiro amor. Lembra, né? Voltando ao primeiro amor. E ele pregou com verdade. Ele disse: aconteça o que acontecer, não importa o tamanho da crise, eu nunca vou deixar de amar e de servir a Deus. Nós fizemos o que precisava ser feito. Sabe, irmãos, Jesus fez o que tinha que ser feito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: faça o que tem que ser feito. Mas a compaixão ajudou Jesus. Sabe quantas vezes nós estamos passando por lutas, por momentos difíceis na nossa vida, mas nós olhamos para o nosso redor e nós vemos que há uma multidão que precisa de nós. Há uma célula inteira lá precisando beber daquilo que eu tenho para oferecer. Então, o meu conselho para você hoje, baseado na postura de Jesus, é: permita que a compaixão te move. Permita que a compaixão te impulsione para que você faça o que precisa ser feito. Amém? Segundo ensinamento que eu aprendo com Jesus é: não pare. Busque o equilíbrio em Deus. Não pare. Busque o equilíbrio em Deus. Irmãos, Jesus não ignorou o seu coração e o luto que ele estava vivendo. Eu não vim aqui falar que Jesus falou: não, agora isso não é nada, vamos bola para frente, vida que segue, vamos pôr uma pedra no assunto. De jeito nenhum. Jesus, ele não ignorou ali o seu coração, mas Jesus sabia o quê? Que até mesmo isso ia se tornar um grande testemunho, e nós estamos falando disso hoje. Para nos inspirarmos, olha lá versículos 22 e 23, a Bíblia fala que logo em seguida, depois que Jesus curou todo mundo, a Bíblia fala também que ele pregou naquele momento, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Então logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos: agora vocês entrem no barco e vocês vão, porque eu vou ficar agora um tempo sozinho. Então Jesus ainda estava buscando aquele tempo sozinho com Deus, porque Jesus ainda tinha uma necessidade.
Então a gente vê que depois de fazer o que precisava ser feito, ele despediu todo mundo no monte, embora. Ele subiu no monte sozinho e ele orou lá por aproximadamente 9 horas. 9 horas. Irmãos, existe muito equilíbrio na vida de Jesus. Jesus é equilibrado e Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos de equilíbrio para a nossa vida também. Hoje, nós estamos diante de uma geração em que os seus próprios conflitos, eles estão acima do chamado de Deus. Uma geração onde as próprias crises estão até mesmo acima de uma vida com Deus, irmãos. Eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, eu vou dar agora um tempo na célula. Agora eu estou passando por esse momento aqui na minha família, está tão difícil. Agora eu vou dar um tempo, vou ficar sem vir no culto. Vou parar de fazer devocional. Irmãos, quantas pessoas desistem do ministério, ou até da vida com Deus por conta de lutas, por conta de dificuldades pessoais. Quantas pessoas deixam de fazer o que Deus chamou, mandou fazer, por motivos que muitas vezes são até egoístas. Irmãos, sabe o que tem faltado para nós? Tem faltado a compaixão para nos mover e não permitir que nós paremos. Jesus não parou. Não, Jesus não parou. Sabe o que Ele fez? Ele equilibrou, o que é bem diferente. Irmãos, nós não estamos falando aqui sobre você negar a sua necessidade. Nós não estamos falando aqui sobre você negar o seu problema, mas sobre entender que há um momento certo para dar atenção para cada coisa. E o nosso problema é que nós colocamos a nós mesmos na frente de toda e qualquer coisa. As minhas necessidades estão acima de tudo. Elas são o meu alvo, elas são uma prioridade, as minhas necessidades. E nós vivemos numa sociedade que ela supervaloriza as dores e nega as verdades bíblicas de que nós somos perfeitamente capazes de enfrentar as nossas lutas, as nossas crises, como no exemplo que Jesus deu nessa passagem. Nós temos em nós sim uma unção para que mesmo vivendo debaixo de luta, nós possamos cumprir o nosso chamado e continuar. Irmãos, Deus não ignora o nosso sofrimento. Eu não vim aqui para falar isso. Deus não ignora os nossos sentimentos, irmãos. Pelo contrário, Ele conhece muito bem cada uma das nossas necessidades e Ele já nos deu força suficiente para mesmo no meio dessas lutas nós não pararmos de servi-lo e de servi-lo com o nosso melhor. Mas Ele também nos aguarda para nos curar. Ele também nos aguarda para curar as nossas feridas, as nossas dores, para nos tratar o nosso coração, para suprir as nossas necessidades. Você percebe o equilíbrio? Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus falou assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus pode ser para nós esse descanso, porque Ele mesmo buscou, Ele mesmo viveu esse descanso, esse alívio em Deus. Então o convite de Jesus é também para que nós nos cheguemos a Ele, para suprir qualquer uma das nossas necessidades. Irmãos, há um renovo. Há um renovo em Deus nos aguardando, e esse é o tema dessa conferência. Há um renovo nos aguardando, há um fardo leve para nós carregarmos. Há em Jesus a possibilidade de nós termos as nossas necessidades supridas. Então Jesus nos chama para uma vida de equilíbrio. Uma vida de equilíbrio, porque Ele mesmo praticou isso. Jesus praticou equilíbrio. O reino de Deus, irmãos, é um reino equilibrado. É equilíbrio. Então, não pare. Você vai dar conta, amém? E para nós encerrarmos, a terceira coisa que eu aprendo com Jesus é: não pare. Vença as suas tempestades e ande sobre elas. Não pare. Vença as suas tempestades e ande sobre elas. Olha o versículo 25.
No versículo 25 a Bíblia fala: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Irmãos, olha que lindo. Depois de mais ou menos 9 horas de oração, alta madrugada, naquele momento de maior crise ali dos discípulos, Jesus aparece andando sobre a tempestade. Então, esse texto mostra para nós o seguinte: que Jesus, ele teve um tempo, somente ele e o Pai. Um tempo muito bom, vamos dizer aqui, né? Para nós. E quando Jesus volta desse tempo a sós com Deus, ele está como? Andando sobre as águas. Quando Jesus volta daquele tempo maravilhoso que ele teve a sós com o Pai, ele estava andando por cima daquela tempestade. Gente, a gente acha demais essa cena, é ou não é? Acho demais. Meu Deus, imagina um homem vindo andando por cima daquela tempestade toda. Deve ter sido lindo e assustador ao mesmo tempo. A gente prega sobre isso, a gente declara isso na nossa vida. Você vai andar por cima das suas tempestades também. Mas muitas vezes, irmãos, nós não entendemos com profundidade o que essa maravilha que Jesus operou, ela quer dizer para nós. Na verdade, irmãos, o fato de Jesus andar por cima das águas, o fato de Jesus andar por cima da tempestade, era somente a manifestação física e visível daquilo que tinha acontecido no interior de Jesus, depois dele ter vivido tudo que ele viveu. Foi só para deixar claro e visível, foi a manifestação do que aconteceu aqui dentro. Sabe, quando Jesus saiu daquele tempo a sós com o Pai, irmãos, Jesus havia vencido a tempestade dele. Jesus havia vencido a tempestade dele, aqui dentro dele. Mas mais do que isso, e eu acho isso demais, ele não tinha negligenciado o chamado dele. Ele não negligenciou. Ele fez o que ele tinha que fazer. E agora ele já estava completamente renovado. Então havia ali um testemunho para ser contado. E o versículo 33 termina dizendo para nós o que os discípulos, olhando para toda aquela cena, o que eles disseram? Eles disseram: uau, verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, mas os discípulos, eles não fizeram essa declaração, eles não disseram isso simplesmente pelo fato de Jesus ter andado por cima das águas. Porque particularmente eu acredito que os discípulos já tinham visto tantas outras coisas que aquilo, se Jesus quiser andar, ele vai andar. Eles não estavam falando do fato em si de Jesus ter caminhado sobre a tempestade. Eles tinham acabado de presenciar a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, já tinham visto muitas coisas. Os discípulos, eles fizeram aquela declaração de reconhecimento de quem Jesus era. Sabe por quê? Porque eles haviam acompanhado tudo, exatamente tudo o que tinha acontecido com Jesus. Desde o começo, quando Jesus recebeu aquela notícia horrível, os discípulos estavam juntos. Eles viram que Jesus recebeu uma notícia horrível, que ele entrou de luto. Os discípulos viram o quanto Jesus amava João e o quanto aquilo era difícil para ele. Aqueles discípulos, eles viram que Jesus queria ter um tempo a sós com o Pai. Eles viram que Jesus lutou, procurou uma forma de tratar de curar o seu coração. Mas eles viram também, quando Jesus permitiu que a compaixão fosse muito maior do que o luto, que a compaixão predominasse no seu coração, que levasse ele a negar a si mesmo, a fazer o que tinha que fazer. Eles acompanharam tudo, Jesus cumprindo com excelência o seu chamado, multiplicando pães e peixes, pregando. Eles sabiam que Jesus ainda não tinha passado por aquele tempo de luto, que a gente fala que é tão importante, né? Os discípulos sabiam. Mas os discípulos também, eles viram o modo como Jesus se esforçou para tratar o seu interior. Como Jesus se empenhava, eles sabiam que era importante estar só ele e o Pai. E eles viram também o resultado disso tudo.
E o resultado, irmãos, era andar por cima da tempestade. Esse era o resultado. Os discípulos observaram o conjunto da obra, então, diante de tudo o que aconteceu, eles puderam dizer: uau, verdadeiramente és o Filho de Deus. Porque eles sabem que, humanamente falando, nenhum deles ali era capaz de fazer tudo isso. Nenhum deles. Mas Jesus fez. E porque Jesus fez, eu e você também podemos fazer. Porque Jesus passou por todo esse ciclo na vida dele, e eu e você também podemos passar. Porque Jesus enfrentou tudo isso, eu e você também podemos enfrentar. Sabe, irmãos, as pessoas elas vão olhar para você porque você é alvo da atenção de muita gente. Não se engane pensando que você é anônimo, que você é escondido lá no teu bairro, na tua casa, que nem os vizinhos sabem de nada. Não se engane, as pessoas estão olhando para você. E sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida, porque as pessoas elas vão olhar para você e elas vão ver sim as suas lutas. Elas vão ver sim que você tem problemas. Elas vão ver sim que você passa por crises na sua vida. Mas elas também vão ver o quanto você nega a si mesmo. Elas vão ver você sendo movido por íntima compaixão. Elas vão ver você fazendo o que precisa ser feito, mesmo passando por uma luta, mesmo passando por um problema, mesmo diante de uma dificuldade. Elas vão ver você sendo capacitado para fazer o que Deus chamou você a fazer e não parar. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver o equilíbrio na sua vida. Elas vão ver o quanto você se esforça para estar na presença de Deus, para tratar o seu interior, para tratar as suas crises, as suas tempestades aqui dentro de você. Mas essas pessoas também vão ver você andando sobre as águas. Essas pessoas vão ver você andando por cima das tempestades e elas vão dizer: uau, verdadeiramente essa pessoa é um filho de Deus. Ela é uma filha de Deus. Eu posso reconhecer isso porque eu estou observando de longe. Sabe, eu e César, a gente encontra muitas pessoas que vêm falar isso para nós. Eu acompanho vocês. Às vezes é pelo Instagram. Eu acompanho vocês de longe. Olha, elas falam assim: você não me conhece, eu vejo vocês no Instagram. Eu encontro muitas pessoas que falam assim: olha, eu orei pelo Lucas. Eu nem sabia. Nem sabia, estou conhecendo a pessoa ali na hora. Sou tão grata a Deus por isso. Eu falo assim: e eu vi que vocês passaram. E eu estou vendo que vocês permanecem. Eu estou vendo que vocês não pararam. Irmãos, nós vamos ser renovados enquanto nós continuamos. Sabe, tem um texto que fala que enquanto nós estamos caminhando e chorando, nós estamos lançando a nossa semente. A Bíblia fala que tem esse tempo. Tem o tempo do choro, tem o tempo da dificuldade, tem o tempo de semear com lágrimas. Não está fácil. Eu estou passando essa luta com meu esposo, com minha esposa, com meu filho. Eu estou passando essa dificuldade financeira, mas eu não paro. Eu estou lançando minha semente, eu continuo a ministrar a célula. Às vezes a gente se sente incapaz. Às vezes a gente se sente que não tem nada para oferecer, mas eu estou lá. Eu estou oferecendo aquilo que o Senhor tem depositado sobre a minha vida. Mas a Bíblia fala também que vai haver um tempo onde nós vamos voltar com alegria, colhendo os frutos da nossa semeadura com lágrimas. Irmãos, não tem nada melhor para fazer uma semente brotar do que lágrimas. Não tem nada melhor para regar uma semente do que as nossas lágrimas. Então não pare na hora da dificuldade. Jesus nos deu esse exemplo e eu quero hoje, nessa noite, orar com você. Quero pedir o time do louvor, se puder subir, nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Eu quero ministrar sobre a sua vida uma unção para você não parar. Eu quero ministrar sobre a sua vida uma unção para você permanecer, mesmo diante da crise. Crises vão ter, lutas vão acontecer, tantas coisas às vezes se levantam sobre a nossa vida para nos fazer desistir. Mas o importante é eu entender: olha, eu acho que eu não vou dar conta, mas eu não vou parar não, porque eu tenho um Jesus que me ensinou isso. Eu tenho um Jesus que liberou sobre a minha vida a graça, liberou sobre a minha vida a unção que estava sobre a vida dele de não parar, de cumprir o meu chamado. E eu quero profetizar uma igreja que não para, uma igreja sim que tem as suas lutas, as suas dificuldades, tem, e nós vamos ter sempre,
A igreja de Cristo e o cristão que não tem luta, tem que pensar que alguma coisa está errada. Estou do lado do capeta, porque está dando tudo certo. Não, irmãos, nós temos que ter luta, nós temos que ter crise sim, porque nós somos do lado oposto. Vamos falar uma coisa para você. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não vamos parar. Eu quero profetizar uma igreja que avança, uma igreja que caminha em direção ao chamado de Deus. Sabe, queridos, eu vejo um farol sendo erguido nessa igreja. Eu vejo sim um farol erguido. E esse farol, ele é muito alto, e muitas pessoas vão olhar para esse farol. Muitas pessoas vão olhar. Mas não é fácil essa caminhada. Não é fácil. Tem trajetos difíceis, tem as suas dificuldades. E além das dificuldades do ministério que a gente enfrenta junto disso as nossas dificuldades pessoais, as nossas lutas cotidianas, na nossa casa, na nossa família. Mas nenhuma dessas lutas tem o poder de nos fazer parar. Parar é uma decisão, parar é uma escolha. Elas não têm o poder de nos parar. Nós somos bem posicionados e firmados em Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pedir ao Senhor para que essa unção venha sobre essa casa, essa unção venha sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Se você sentir no seu coração, você pode vir aqui na frente, no altar. Eu quero orar e eu sinto uma graça de Deus sendo derramada sobre essa igreja. Você não vai parar, meu irmão, minha irmã. Você não vai parar. Eu sei que você tem muitas lágrimas para derramar. Eu sei que você tem as suas lutas pessoais. Eu sei. Talvez você esteja literalmente passando por um luto. Talvez o luto que você esteja vivendo seja do ministério que você deixou morrer, que você não viu que estava perdendo. Talvez estava enfermo o seu ministério. E eu quero orar por você nessa noite, nesse fim de dia. Eu quero orar e ministrar o seu coração e dizer a você o seguinte: olha, você vai ser renovado. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de renovo. Essa conferência, ela é profética. Essa palavra profética, ela é liberada sobre a nossa igreja. Não foi à toa que esse tema, essa palavra foi colocada aqui para nós como tema dessa conferência. Renovo. Há um renovo para nós. Há um renovo para essa casa. Há um renovo para você. Há um renovo para você na sua família. Há um renovo para você no seu casamento. Há um renovo para você no seu relacionamento com os seus filhos. Há um renovo para você no seu chamado, no exercício do seu ministério. Há um renovo para a sua vida. Há um renovo para o seu olhar. Há um renovo da parte de Deus hoje. E quando você sair daqui, você vai sair andando sobre as tempestades, andando sobre as águas. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: uau, isso sim é filho de Deus. É filho de Deus. Enquanto nós vamos louvar
Senhor, o Senhor sabe das lutas pessoais de cada um aqui. O Senhor sabe das crises. O Senhor sabe, Pai, dos problemas, das dores, dos lutos. Senhor, mas nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante daquele que pode trazer sobre nós o renovo, o verdadeiro renovo. O renovo que nós precisamos para não parar, para continuar. Jesus, obrigado porque o Senhor fez tudo isso para ser um exemplo para nós. Hoje nós queremos, baseados, Senhor, no Teu exemplo, dirigir as nossas vidas, guiar, conduzir as nossas vidas, de forma, Senhor, que nós não paremos, mas de forma, Senhor, que nós possamos cumprir o nosso chamado. Senhor, que cada um aqui possa fazer o que precisa ser feito. Que cada um possa estar posicionado aqui nessa noite, Senhor, nesse dia a partir de hoje, para cumprir aquilo que o Senhor chamou cada um a cumprir. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil, por maior que seja o problema, Senhor, eu peço agora para que uma unção especial venha sobre cada um aqui. Venha com uma unção especial, Pai. Dá graça para cada um, Senhor, para não parar, para continuar. Dá graça, Senhor, muda o nosso olhar. Senhor, nós queremos ser renovados nessa noite. Renova-nos, Senhor. Nós queremos e precisamos andar sobre as tempestades. Nós queremos e precisamos andar sobre as águas. Então renova-nos, Senhor. Renova a força do cansado. Renova o ânimo do abatido agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo laço do maligno, todo pensamento de inadequação, todo pensamento de impotência e incapacidade, todo pensamento de eu não vou dar conta, eu repreendo no nome de Jesus Cristo. E eu declaro, Senhor, sobre cada um aqui, um novo olhar, uma nova visão. Senhor, nós vamos sair dessa conferência aqui com o entendimento de que nós podemos sim permanecer. E que há coisas maravilhosas a ser feitas através da nossa vida. Senhor, eu profetizo um exército imparável se levantando nessa casa. Ele anda lá machura e canta mais. Um exército que não para. Que não para. Pessoas, Senhor, bem posicionadas, que não têm medo, que avançam e que não vão ser barrados por nada, porque sabem o Deus a quem serve. Senhor, nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que é o Deus de vitória. Nós sabemos que é o Deus poderoso na guerra, mas nós sabemos que é o Deus que renova as nossas forças. Senhor, nós queremos sair daqui tendo a nossa força assim renovada. Nós queremos, Senhor, sair daqui sendo marcados pela Tua poderosa presença em nome de Jesus. Se você crê, se você receba, diga eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus tem falado aos nossos corações. Glória a Deus. Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos. Tá? 10 minutos para você poder ir no banheiro. Eu queria que você aproveitasse esse tempo para isso mesmo.
vai no banheiro, toma uma água, tá? E daqui 10 minutos a gente volta para a nossa terceira sessão da conferência, né? Para aquilo que Deus quer. Vamos aproveitar esse tempo precioso. Essa conferência é muito intencional, não é um evento, não é um evento. Nós temos convicção daquilo que Deus está inaugurando nesse tempo. Então 10 minutos você vai no banheiro, toma uma água e volta correndo para a gente estar aqui recomeçando em nome de Jesus. Daqui 10 minutos o ministério vai recomeçar aqui a nossa adoração, para a gente ter nossa segunda sessão do dia.